Antes de começar o vídeo, eu quero que você comente qual é a sua profissão ou se você é estudante e de que cidade você é e quantos anos você tem. Só isso, não precisa dizer o nome, não precisa dar muito detalhe, só isso. Sua profissão, idade e de onde você é. Agora vamos falar sobre a entrevista do Lula no UOL. O Lula deu uma bela entrevista ao UOL, onde ele falou de vários temas. Eu concordo com quase tudo o que o Lula disse e é legal quando você vê um líder político que você admira e você analisa a entrevista de uma maneira crítica e mesmo assim você concorda com quase tudo. Quando o Lula fala de política externa, ele fala com, sim, um grande líder que foi respeitado no mundo inteiro e tudo que ele fala realmente é verdade. Quando o Lula fala da economia, de priorizar os mais pobres e tudo mais, são poucos políticos hoje, líderes no Brasil, que têm esse discurso, porque a maioria são da direita ou do centrão e eles só olham para os mais ricos, eles não olham para os mais pobres. E o Lula continua olhando para os mais pobres, olhando para o trabalhador, olhando para as pessoas e querendo mudar a realidade das pessoas mais pobres. E ó, quando eu falo mais pobre, é o seguinte, se você ganha menos de 10, 15 mil por mês, você está inserido nos mais pobres. Os mais ricos são aqueles que ganham mais de 15 mil por mês, 20, 30, 50, 100 milhões. Esses são os mais ricos. Os outros estão todos num bolo, que são os mais pobres. Ok, mas tem a parte que eu tenho que fazer a crítica construtiva, porque eu, Thiago, eu acredito que da discussão nasce a luz. Se eu tenho uma opinião, você discorda, você comenta, você me diz seu argumento, por que você discorda em partes do que eu falei. Eu posso ler seu argumento e aprender com você. E se eu contra-argumentar, você pode aprender comigo e da discussão nasce a luz. Todos aprendem quando discutimos civilizadamente. Por isso eu tenho que fazer uma crítica construtiva ao Lula. Porque as intenções do Lula são, dá para perceber, são as melhores possíveis. E tem gente que, mas o Lula é ladrão, não sei o quê, principalmente antipetistas. E aí eu volto a dizer, o Deltan Dallagnol, o Sérgio Moro, eles grampearam o Lula por 3 meses, tentando achar uma prova, eles não acharam nada contra o Lula. Eu quero ver um cidadão brasileiro que se você grampear a pessoa por 3 meses, a pessoa, todas as conversas, sem a pessoa saber, você não acha nada contra essa pessoa, assim, nada, pelo menos alguma coisa que a pessoa fique envergonhada que alguém saiba. É difícil, muito difícil. E o Lula, sendo um político, então, e não acharam nada. Então, sim, eu acredito que o Lula é inocente. Se você também acredita, se inscreve no canal, que aqui a gente lutou, eu e os inscritos, por Lula livre por muitos e muitos meses e o Lula está livre. Agora vamos à crítica construtiva. O Lula foi perguntado sobre líderes de esquerda. A esquerda não está, o PT, ele é o líder do PT. O PT não está formando novos líderes, jovens. E a extrema-direita, bolsonarista, tem jovens líderes. Elegeu vários deputados de 20 e poucos, 30 e poucos anos. E o PT, as lideranças são mais velhas. O próprio Lula tem 74 anos. Aí o Lula foi dar um exemplo. Ele falou, não, nós temos lideranças mais jovens. Por exemplo, o Lindenberg Farias. O Lindenberg Farias tem 50 anos de idade. Ele, assim, eu acredito que você é jovem pelo que está aqui e não pela idade. Mas, quando se fala de jovens lideranças, não estão falando de alguém de 50 anos de idade. E o Lula até na entrevista ele errou. Ele falou, o Lindenberg Farias que tem 40 anos. Não tem 40, tem 50. Então, ele não é uma jovem liderança. Compara com as da extrema-direita. Os bolsonaristas, que a gente goste ou não deles, tem que admitir, eles têm vários líderes em formação, vários líderes do gado em formação, que têm 30 e poucos anos, que são jovens, quer dizer, pelos próximos 30, 35 anos de política, se esse pessoal não for parado, a gente vai ter que aturar esse pessoal. Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, olha que terror, olha que terror. Tem o Jordi, Carolina de Tone, a Joyce Hasselman, que não é mais bolsonarista, mas ela é extrema-direita. Tem o Alexandre Frota, ele é um pouco mais velho, mas são pessoas mais jovens, a maioria deles. Tá, na esquerda não tem líderes assim. O próprio Lula mostra que ele não vê essa renovação acontecendo, porque o único exemplo que ele citou é um ex-senador que não conseguiu se reeleger, ficou em 4º na eleição, e que tem 50 anos de idade. Se esse é o exemplo de líder jovem do PT, é porque realmente tem que mudar alguma coisa. Então, faça chegar o Lula. Lula, precisamos de líderes mais jovens. Pega a gente de 30 e poucos anos e dá palanque para essas pessoas, compartilha essas pessoas nas suas redes sociais, coloca essas pessoas para serem famosas nacionalmente. Porque só confiar nos mais velhos, daqui 20 anos o Lindenberg Farias vai ter sua idade.
O Haddad tem 57 anos, muita gente diz, mas o Haddad é novo. 57 anos, daqui 3 eleições ele está com a idade do Lula. Então, precisa renovar. Se o PT não renovar, outros partidos de esquerda vão tomar o lugar do PT. Só que a diferença é que o PT é um partido muito grande, o PT tem uma militância muito grande, então é muito mais fácil o PT se renovar e a esquerda ganhar força com o PT do que depender de novos partidos como o PSOL ou outros partidos que venham a despontar na esquerda, criarem novas lideranças pouco a pouco, naturalmente. Então vai demorar, ainda mais com a extrema-direita sempre jogando contra a esquerda, isso é muito, muito difícil. Aí, a parte da entrevista que... Mas isso eu até relevo, mas a parte da entrevista que tem que fazer uma crítica, tem que abrir os olhos do Lula. Alguém tem que chegar e falar, Lula, assiste o vídeo do Thiago. Porque é a parte em que ele fala sobre, emendando na parte sobre líderes mais jovens, ele fala sobre a comunicação. Ele fala, se alguém mais jovem quer ser líder, vai na porta da universidade, fala com os estudantes, vai na porta da escola, fala com os estudantes. Aí ele falou, na minha época era fácil porque a fábrica da Volkswagen tinha 44 mil trabalhadores, hoje tem só 10 mil. Eu ia lá na porta e falava com 10, 20 mil pessoas. E é verdade, quem não conhece a história do Lula, ele ia na porta de fábrica, ele fazia o discurso, falava dos direitos dos trabalhadores, ele unia os trabalhadores todos em torno dele e todo mundo falava, pô, esse cara me representa, esse cara tem boas intenções, esse cara é quem eu quero como presidente. Isso já muito antes dele ser presidente, foi assim que o Lula se tornou o Lula. Tá. Hoje em dia não precisa. Avisem para o Lula, não precisa ir na porta da fábrica, não precisa ir na porta da escola e da universidade. Outro dia me falaram numa universidade aqui perto, todos os alunos te assistem, Thiago. Eu falei, caramba, eu nem sei onde fica a universidade, falaram o nome, eu nem sei onde fica a universidade e eles me assistem. Por isso que eu pedi para você, comenta a sua profissão, de onde você é e a sua idade. Você está me assistindo. Eu não fui na porta da sua casa, eu não fui na porta do seu trabalho para que você me assistisse. Não precisei. Eu nem saí do quarto da minha casa. Eu estou aqui e eu consegui chegar até você. O Lula, ele tem 74 anos, ele já teve câncer, ele tem que ficar viajando, ele acha que ele tem que viajar pelo país, de lugar para lugar. As pessoas que encontram o Lula falam que ele está cansado. Ele realmente está cansado, ele tem 74 anos, ele já teve câncer, ele está viajando pelo país na melhor das intenções, mas ele não precisa sair da casa dele para alcançar milhões de pessoas. Ele só precisa de uma estratégia de comunicação. Se a estratégia for mal feita, ele já alcança milhões de pessoas. Se for bem feita, ele alcança o país inteiro. Aí o Lula falou, hoje em dia está mais difícil chegar nas pessoas. Aí ele usou esse exemplo de ir na porta da fábrica, na porta das escolas, das universidades. Eu estou aqui refutando, falando, não precisei ir na porta do seu trabalho. Outro dia eu publiquei um vídeo falando que o Paulo Guedes roubou dinheiro da aposentadoria dos trabalhadores dos Correios, e eu recebi centenas de comentários e até de gente falando comigo no WhatsApp dizendo, eu trabalho nos Correios, eu trabalhei nos Correios e realmente roubaram parte da minha aposentadoria. Gente falando, estão me roubando R$300 por mês por causa do Paulo Guedes. Ou seja, eu não fui na agência dos Correios falar com eles, mas eu os alcancei, eu cheguei neles. Falando num vídeo que não tinha nada a ver, o título não tinha nada a ver com Correios, era os negócios sujos de Paulo Guedes, mas eu cheguei nesses trabalhadores, veja bem. Então, pode-se chegar nos trabalhadores sem precisar se locomover, sem precisar ir, porque está todo mundo na internet, Lula. Todo mundo está na internet. O Lula falou, hoje tem muito Uber, os Ubers não têm sindicato, é mais difícil e tal. Eu pego Uber quase todo dia, eu não tenho carro desde que eu vim morar no Brasil. Todo Uber que eu pego, quando eles deixam o celular assim no carro, para ver o GPS, em cima fica as notificações de grupo. Grupo, Uber, eu moro em Maceió, Uber Maceió, Uber Trânsito Maceió. Trânsito Maceió, assim, a cada 5, 10 segundos ele recebe uma notificação de algum grupo de WhatsApp. Você não precisa ir até eles pessoalmente. Eles estão em grupos de WhatsApp, tem grupos no Facebook de entregadores, tem grupos com mais de 20 mil pessoas e ali eles falam dos problemas deles, e eles debatem, e eles reclamam, e eles dão soluções. E tem grupos no Facebook com mais de 20 mil pessoas. Não é um grupo não, são vários. Tem grupos de Uber no Facebook, tem centenas de milhares de grupos pelo Brasil afora de Ubers, de entregadores, dessas pessoas que hoje a mídia está falando são empresários de si mesmo, empreendedores. Eles têm grupos no WhatsApp, eles estão reunidos. A esquerda não vai chegar neles indo pessoalmente, porque realmente não tem como achá-los. Eles não estão todos trabalhando no mesmo lugar, eles só trabalham no celular. E eles têm grupos. A extrema-direita chegou neles. Pega um Uber, você na sua cidade,
a não ser raros lugares do Brasil, pega um Uber e tenta falar com ele de política, você vai ver que a maioria é bolsonarista, ou se não é mais bolsonarista, se já se arrependeu, eles são antipetistas. Eles são antipetistas. E nos grupos deles, o que o Bolsonaro fala chega. Pergunta de alguma coisa que aconteceu nos últimos meses, ele vai ter, mesmo que ele não goste do Bolsonaro, ele comprou a narrativa do Bolsonaro, porque chegou a ele, porque o Bolsonaro, a estratégia de comunicação dele chega nessas pessoas e chega facilmente nessas pessoas via WhatsApp, via Facebook, via Instagram, via Twitter. Twitter menos, o Twitter é mais institucional, jornalistas usam, políticos usam, mas o povão mesmo está no Instagram, agora no TikTok e está no WhatsApp. Ele que está aí no Facebook, estão nessas redes. O TikTok é uma nova. A esquerda tem que começar a entrar no TikTok, porque daqui 2, 3 anos vai bombar igual o Instagram e o Facebook. Então é bom já olhar à frente do seu tempo, porque é isso que a extrema-direita faz. E agora, né, antigamente nós tínhamos, a Globo era a grande inimiga, o PT tinha que ganhar da Globo para ganhar a eleição, porque os protegidos da Globo eram os do PSDB, os tucanos, e aí o PT tinha que mostrar, não, somos melhores que os tucanos, e ganhava da Globo e dos tucanos. Hoje, a Globo está perdendo força. A Globo ainda fomenta o antipetismo, mas além da Globo, temos as redes sociais mais poderosas que a Globo, e cada dia que passa, são algumas milhares de pessoas que deixam de assistir a Globo para sempre, que desligam a TV e falam, não preciso mais disso, porque se eu quiser ver série, eu vou na Netflix, se eu quiser ver vídeo de alguma coisa, eu vou no YouTube, se eu quiser ver notícia, eu tenho podcast, eu vou no YouTube mesmo, e eu não preciso mais da Globo, não preciso mais dessa programação que cada hora tem uma coisa, não, assisto o que eu quiser na hora que eu quiser, não, na internet. Então, cada dia que passa, são milhares de pessoas que deixam de assistir a TV para sempre, e milhares de pessoas que vêm para a internet para sempre. E muitos deles são jovens, muitos deles não sabem como foi o governo do Lula, como foi bom para o Brasil, não sabem todos os bens, as coisas boas que o PT fez para o Brasil, e muito menos eles não sabem como era ruim antes do PT. Eles não sabem da miséria, daquelas filas de emprego, eles acham que essas filas para emprego agora é culpa do PT, eles não sabem que não era assim no governo do PT e que era antes, e que quem mudou isso foi o PT. Não sabem. Se não chegar nessas pessoas, se achar que, não, vamos lá na porta da escola, da universidade falar com os estudantes, não vai, eles estão no celular. Para que você vai perder tempo se deslocando para falar com meia dúzia de pessoas, quando eu gravo um vídeo aqui tem 10, 20, 30, 50, 100 mil pessoas que vão me assistir. Se não comentou ainda, comenta. Qual é a sua profissão e de onde você é. E aí, se alguém conhece o Lula, fala, Lula, assiste esse vídeo. Assiste, é uma crítica construtiva. A esquerda tem que entrar no século XXI. Eu falo isso aqui todos os dias praticamente. Se não entrar com estratégia de comunicação de massas, eu falo isso sempre, não vamos ganhar mais a extrema-direita. Nós não vamos ganhar. Porque cada dia que passa é uma pessoa a mais, 2 pessoas a mais, 3 pessoas a mais que entram nas redes sociais e que não lembram como foram os governos do PT. Então essas pessoas não têm esse sentimento pelo Lula que eu tenho, que você deve ter, que a gente gosta do Lula, que a gente confia. Não, essa pessoa simplesmente acha que o Lula é um político mais velho do que os outros novos e que ele foi presidente e ele é petralha, ele é isso, ele é aquilo, e essa é a narrativa que eles vão comprar porque isso é o que chega até eles. Se a esquerda não chegar neles, isso é o que vai acontecer e tende a piorar. Só tende a piorar porque as redes sociais cada vez mais, como eu disse, têm mais poder. Então, comenta aí, e aí eu vou mostrar quando o Lula, se ele chegar nesse vídeo, lê os comentários e veja, olha só quanta gente, quantas pessoas de profissões diferentes, locais diferentes do país, que chegaram até esse vídeo, que comentaram, ainda se dispuseram a comentar, né? Ver o vídeo é uma coisa, comentar já é outra. E eu não precisei ir na porta do trabalho de nenhum de vocês. Eu não precisei sair da minha casa para chegar até vocês. Eu só tenho um canal no YouTube e o Lula pode chegar a muito mais gente, gastando poucos minutos do dia dele, sem sair da casa dele, ficando lá com a Janja, feliz, abraçado, o resto do dia, descansando, porque do jeito que tá, ele só se cansa, a voz dele, ele vai perdendo a voz cada dia que passa, ele vai perdendo saúde, quando ele podia estar se recolhendo e alcançando mais gente do que ele alcança hoje. Só precisa do quê? De organização. Parar, ver a cartilha da extrema-direita, como é que eles chegam nessas pessoas, e isso eu falo aqui todos os dias, tem uma cartilha muito simples de aprender. Mandar os assessores dele aprenderem ou contratar outros que aprendam, e aí
colocar isso em prática e chegar a milhões de pessoas sem se cansar tanto. Chega na época da eleição, aí sim, tem que ser corpo a corpo, tem que ir lá, mas antes disso não precisa. Descansa, Lula, descansa e se cuida, que nós precisamos de você. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal. É importante se inscrever no canal, aqui a gente traça estratégias todos os dias e denuncia o desgoverno Bolsonaro todos os dias. É isso. Falou.